E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o quinto vídeo do canal, finalmente. E estamos aqui para contar algumas histórias. Tem alguns personagens novos, porque são pessoas que estão participando desse luau. Uma fogueira da sociedade alternativa, mas é um luau. Não importa porque é poucas pessoas. É o seguinte, a gente vai aproveitar esse clima de fogueira e vai contar algumas histórias, né? Acho que todo mundo que já fez um acampamento, uma fogueira à noite ainda gosta de contar histórias. Hoje a gente vai virar o Ambu Play, né? Quem vai começar a contar a história sobrenatural? Quem tem uma? Será? Quem tem uma história Quem sobrenatural? será? Alguém tem história sobrenatural da hora? Minhas histórias Eu tenho sobrenaturais uma são história reais. que não aconteceu comigo, aconteceu com o pessoal que trabalha comigo. Uma do shopping que eu trabalho e uma do meu trabalho. A do shopping que eu trabalho é que antes do shopping ser o shopping, o terreno antigo era um cemitério. Foi construído no shopping em cima do cemitério. Aí tem o meu trabalho, a gente falou que uma vez ele tava sozinho e as portas começaram a abrir sozinhas lá. Tem uma porta do freezer lá do Ele voltava sozinho uma madrugada lá e do nada a porta abriu, ele achou que era um funcionário da madrugada e não era. Não tinha ninguém nesse lugar. Que? Como assim? Abriu a porta Abriu e fechou a porta sozinho. do freezer? Parece Do freezer. Freezer, ó, a porta do freezer é pesada, uma vez fiquei lá dentro, presente lá do Ainda freezer. bem que eu De não- quando eu trabalhava no mercado. A gente chama de alquim lá, tá ligado? Ele tá chorando, a fumaça tá pegando no olho dele. Coitado, ele tá emocionante. É emocionado. essa história, meu Deus. Né? Tá emocionado. Eu e a minha irmã estávamos querendo saber o sobrenatural daqueles discos invertidos que Xuxa, etc. Sei, conta. E daí instalamos um negócio no PC que invertia o áudio. E daí começamos a inverter a música Não Se Reprima. Nossa. Não se reprima, não se reprima. Beleza, saiu assim minha voz. Mãe, socorro, socorro, quando a gente invertia. E aí a minha irmã falou assim, não, mano, eu quero ler a Bíblia pra ver o que vai sair ao contrário. Por que ela fez isso? Começou a ler uns salmos muito loucos da Bíblia. E aí quando ela leu a Bíblia e foi inverter, saiu assim, e aí mula, tu tá morrendo de medo, hein? O que? Tá falando isso? Falou isso. Sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou te... E nós desligamos o PC porque nós ficamos se cagando de medo. E nós não vimos o final e apagamos o salmo. Porque ela leu o salmo de salmos e inverteu. E saiu assim aquela voz. E aí, mula? Tu tá morrendo de medo, hein? Porque a gente tava se cagando de medo. Já viu aquele áudio. E ela falou assim, sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou te... Nós, pá! Desligar um PC. Você é louco? Nunca mais, não quero saber o que ele queria fazer comigo. Lógico, se você inverter Cara, qualquer música... esse aí, mula, tu tá morrendo de medo, foi o trauma da minha vida. Eu nunca mais quero inverter nada. Mas realmente, na não... minha Vou contar uma história realmente de sobrenatural que aconteceu comigo. Apesar de eu não acreditar, então, por favor... vida. Eu acredito, por favor. Eu não acredito. Cuidado. Eu era criança, eu nasci em Valinhos, mas eu não morei em Valinhos o tempo todo. Eu fui morar na roça, muito mais roça do que Valinhos. Onde meus avós moravam, era a divisa de São Paulo com o Paraná. Eu era muito pequeno, tinha o quê? Uns 5 anos, por aí. Eu morava num lugar muito remoto, muito inóspito da civilização. Era 20 quilômetros para a esquerda, era uma civilização, 20 quilômetros para a direita era outra. E era em volta, era tudo uma floresta grande de bananal e Que do outro... medo. Era um bananal tipo enorme, imagina esse bairro inteiro bananal. Quando eu era criança, eu peguei e não tinha muita coisa para fazer. Era chácara e tal, televisão e tal. Eu falei assim, vou brincar. Meu pai tinha saído para trabalhar, ele cortava banana. Minha mãe, ela tava com a minha avó e minhas tias na cozinha. Eu peguei e falei assim, vou achar alguma coisa para brincar. Meus primos não estavam.
E eu fui andar pelo bananal. Andei, normal. Nunca tinha andado, mas eu era criança, tava me divertindo, brincando e tal. E comecei a andar. Só que no meio dessa andança, dessa brincadeira, eu acabei me perdendo no bananal. E o que aconteceu? Mano, você perdeu no bananal. Que tenso. Você tem que pensar. Se você nunca entrou numa floresta, imagina o silêncio. Você fica quieto, você não escuta nada. Você não escuta. Não sabe pra onde ainda ir, né? Era dia ainda. Ainda bem. O sol raiava. Mesmo assim. E lá tinha muito animal selvagem, né? Bananal e tal. Lá era Mata Atlântica. E você tinha macacos, bugio, que é um macaco muito feroz. Que ele grita, ele parece um demônio no meio da floresta. E o que eu encontrei? Foi assim, eu tava tentando procurar algum jeito de voltar pra casa, só que não tinha nenhuma trilha, nada. E eu era muito criança, não tinha como saber. Lógico. Eu comecei a escutar um barulho. Nesse barulho, eu comecei a escutar, eu falei assim, poxa, talvez seja alguém trabalhando no bananal. Aí eu peguei e falei assim, vou seguir esse barulho pra poder encontrar alguém, talvez seja alguém e me leve de volta pra casa. Continuei seguindo esse barulho. Segui, e era um barulho como se estivesse batendo na bananeira, sabe? Quando você na floresta, silêncio, qualquer gota, você escuta. Até o momento que eu parei atrás de uma bananeira e vi, tipo, não estava muito longe nem muito perto. Eu vi uma silhueta que era algo negro, muito, tipo, negro, corcunda, e parecia ter chifre brotando da testa, sabe? Como se fosse bode, um chifre de bode indo pra cima. Eu olhei aquilo e fiquei, ué, o que é isso? Se fosse eu, já tinha corrido para o além. Só que eu era criança, eu entrei em choque. E tipo, eu achei que o barulho que ele tava fazendo era batendo, quando ele estava batendo na bananeira. Só que eu dei um passo pra frente, eu fiz barulho. Na hora que eu fiz barulho, esse ser, essa coisa, olhou pra mim. Ai, meu Deus, eu já tinha partido para o além. Ela olhou pra mim, só que assim, não foi um olhar qualquer, não foi um olhar Gente. tipo de uma pessoa. Ela olha assim e você vê a Mano, pessoa. mesmo que fosse. Não foi. Ela olhou pra mim de uma forma que... Dele, que medo. Assim! Você não saiu correndo. Não, eu era criança, Eu ia ficar traumatizada. eu entrei em choque. Eu olhei e vi o quê? A cara Isso- do Igor, tipo... Um olho com a pupila inteira preta, branco e tal, inteira preta. Tipo Ele era o Supernatural quando tá encapetado lá. Ele era negro, possuído. inteiramente negro, e um sorriso de orelha a orelha muito demoníaco e escorrendo sangue. Ele olhou pra mim, aquele olhar sinistro, e sorriu e saiu, E sumiu. você era uma criança, Eu era ou uma seja, criança. você não tinha pecado nenhum. Ai, O velho. que eu vi? Que medo. Eu olhei na onde ele estava, eu achei que ele estava batendo na bananeira. E não, ele não estava batendo na bananeira. Era tipo, eu vi uma carcaça dilacerando aquela carcaça. E por isso aquele sangue no sorriso Ai, dele. meu Deus, que coisa Sabe? horrível, que macabro. E eu não sou uma pessoa que acredita no sobrenatural. Eu fui ateu a minha vida viagem é inteira. essa? Pior não tá ainda aí. Porque depois de muito tempo, lá eu era criança. Só que muito tempo depois, quando eu tinha mais ou menos uns 15 para 16 anos, Aí eu veio o voltei pecado. lá. E eu voltei em viagem pra lá. E meus pais estavam lá com a minha avó, curtindo a família. Eu falei assim, poxa, eu quero me divertir. Eu não tinha o celular. Lá não tem internet. Entrou de novo. Eu peguei e Que louco, eu nunca mais Eu entrei entraria nesse lugar no da Bananal. minha vida. eu entrei no bananal. Só que dessa vez não entrei, né, na cara e na coragem. Eu tava com um facão, no mínimo. Então eu entrei sozinho, porque eu queria conhecer o lugar e tal. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa de querer explorar. Eu entrei no bananal e comecei a andar. Que louco. Eu- Eu jamais e entraria tinha uma- nesse bananal na minha Nem eu, vida. eu também não entrava nunca mais, não. mais Slender, Nem mano. fudendo. Só de eu jogar Slender, de eu pegar as folhas ali e vir eu falar, acabou, já não jogo mais e, essa tipo, merda na minha vida. Tinha uma trilha e um lago atrás da casa que eu queria pescar. Eu segui essa trilha, só que eu não gosto de sapo, eu odeio sapo, eu acho uma coisa horrorosa, eu tenho pavor de sapo. E tinha um Eu sapo amo na, sapo. e tinha um sapo na trilha. Sapo é Eu muito peguei e desviei da trilha. Só que quando eu entrei na floresta, eu comecei a escutar um barulho.
não era tão familiar assim pra mim, porque como eu era criança, eu já tinha esquecido há muito tempo esse fato aí, esse ocorrido. Só que mesmo assim, eu continuei seguindo esse barulho. Ai, que louco, velho. Eu assim, vou seguir esse barulho porque deve ser algum pessoal pescando nesse lago. E continuei andando. Até que esse barulho, ele foi se aproximando de mim. Não fui eu que fui aproximando dele. Ele se aproximou de mim. Mas ao ponto de parecer que eu tava sendo seguido, sabe? Perseguido, acho melhor dizendo a palavra. Eu continuei andando. Até um momento que eu tava num bananal sozinho. Eu vi um arbusto. Não vou falar um arbusto, mas era Eu ia entrar no arbusto falando, Não. nunca mais saio daqui. Não era um arbusto, era um matagal, tipo, um capim alto e tal. E era muito alto. Eu olhei assim, sabe? Quando você não enxerga muito bem o que tem ali na frente. No matagal eu consigo ver, sabe? Quando ele balança, tipo, muito forte. Só que não tinha vento algum nesse dia. Não existia vento, não existia nada pra fazer aquele mato balançar. O que aconteceu? Eu olhei pra esse arbusto, pra esse matagal, e que eu vi ele balançando. E na hora que eu parei, eu consegui ver 2 olhos igualmente os que eu vi quando eu tinha 5 anos de idade. Pretos, com pila preta, sabe? E eu com o facão na mão. Eu tava muito pronto pra dar um facão pra mim, eu podia estar com uma bomba de E- pistão. Era melhor se Tipo, tivesse aquele com um amigo. matagal, sabe? Meio que abrindo, sabe? Ele abriu um pouquinho e eu só pude ver aquele mesmo sorriso que eu vi quando eu tinha 5 anos. O que me salvou de quando eu tinha 5 anos foi a minha tia, que quando eu vi aquele sorriso eu fiquei em choque e eu estava chorando muito, realmente chorando muito, porque eu estava perdido. Foi a minha tia que veio, ela me agarrou e me levou. Ai, tá bem? Ela me levou, só que naquele momento eu não tinha ninguém para me agarrar e me levar. Era só eu e ele. E eu vi aquele sorriso, entrei em choque. É como você vê o seu demônio da sua infância, você viu o seu bicho papão. Acho que essa é a minha história mais sobrenatural que eu Minha tenho. mãe sobrou. Ataques de uma estranha criatura estão acontecendo por todo o Brasil. Um homem desaparece misteriosamente. Relatos de pessoas indo parar em uma dimensão paralela chamada Sete Além. Casos de OVNIs sendo encobertos pelo governo. Se inscreva, curta e compartilhe. Sociedade Alternativa. O enigma começou.